E agora declamando, primeira vez que estou vendo isso, Hélida. Gente, boa tarde para vocês. Na verdade, não é uma declamação, sabe? É pela uma coisa, um negócio bonito que eu encontrei. Olha, Alexandre, por favor, preste atenção. Você não me dá bronca? Então agora hoje você levou bronca. Na verdade, não é uma poesia, é que eu achei interessante, e para a gente encerrar o ano, Natal, Ano Novo, eu achei interessante vocês prestarem atenção. Renovando os propósitos. Não sei você, mas tive a impressão que eu acabei de tirar a guirlanda de Natal da porta e já estou colocando de novo. Parece um clichê, mas o tempo está voando mesmo, atropelando tudo que vê pela frente, nos deixando com a cara de paisagem. Isso me faz pensar sobre como fazemos propósitos a cada final do ano e sobre como ele, na maioria das vezes, não se cumpre quando chega a próxima noite do peru recheado. Passou tão rápido, e lá, pelo terceiro ou quarto item da lista, se este ano eu prometo, já estamos procurando novamente a promoção das nozes para a ceia. Como é impressionante! E nesta corrida desenfreada que se tornou a vida, acabamos esquecendo de olhar para dentro e para como estamos cuidando daquilo que deveria ser mais importante de qualquer coisa. Vivemos o amor de qualquer jeito, deixamos a família de lado, depositando nossa devoção em coisas efêmeras, invertendo as prioridades, tudo em nome do tempo, que apesar de ser igual para todos, tem a cota de livre-arbítrio para cada um usar como bem entende. Mas essa oportunidade é sazonal e mais uma vez bate a porta. O Natal anuncia o Ano Novo que vai chegar e teremos mais 365 dias para cumprir, ou não, as promessas daquela lista que, salvo raras exceções, devem ser as mesmas nos últimos 10 anos. E caso a sua lista já esteja amarelada, que tal fazer uma nova relação com novos propósitos? Aí vão algumas dicas. Por exemplo, fazer uma dieta. Não dieta, não estou falando para vocês emagrecerem, é outra coisa. Quase todo mundo deve ser um item na lista. Mas não corte apenas calorias, gorduras e doces. Corte o excesso de zelo, de compromissos, de arrogância, de hipocrisia, de contas a pagar. Monte um prato simples com aquilo que é essencial para viver. E livre-se do peso extra que você carrega no corpo e na mente. Fazer exercício. Na minha lista, esse item é o mais antigo. Fazer exercício ao corpo. A medicina diz que é bom para uma porção de coisas ligadas à saúde. E vamos exercitar a bondade, o desapego, a esperança, a fé e as atitudes concretas. Todos nós sabemos o que é correto. Falta mesmo um pouco de exercício, de movimento real em direção ao objetivo. Trabalhar menos. Se você adotou um estilo de vida que precisa de muito trabalho para ser sustentado, repense suas necessidades. O seu excesso de trabalho, se você é funcionário, gera mais divisas para alguém que talvez não precise tanto e tire você do lugar onde você mais deveria desejar estar, que é o seu lar. E se você é patrão, quem sabe seja a hora de começar a pensar em viver com menos para viver melhor. Essa é uma mensagem que eu escolhi para dar para vocês com muito amor e que eu desejo um Feliz Natal e um Ano Novo de todo o coração. E eu estou muito feliz de participar aqui com vocês. Obrigada.